Coaching da Criatividade, episódio 60. Já pensou como as coisas podem ser diferentes? As coisas sempre podem ser diferentes por um ponto de vista, por um ângulo diferente. Mas quando eu pensei nessa pergunta, no primeiro momento, eu pensei como as coisas poderiam ser diferentes. Eu escuto muito as pessoas falarem sobre isso. E aí eu preferi trocar o tempo do verbo e fazer a pergunta dessa forma. Já pensou como as coisas podem ser diferentes? Troquei a forma do verbo para que a gente possa perceber que aqui no presente, nesse dia, hoje, agora, eu posso fazer as coisas diferentes. Eu posso pensar em fazer diferente de alguma maneira. E aí eu comecei a brincar com isso. Até porque eu pensei nisso. Como eu brinquei? Não sei se você reparou. Se você tem acesso à nossa capa, se não, pode pedir por meio de mídias sociais ou chamar a Márcio Cerbella que eu mando. A capa desse episódio, ela tem um desenho de fundo. Só que esse desenho de fundo foi feito num pedaço de papel e fui eu que desenhei. Olha, o desenho tá horrível. Mas eu pensei, por que não? Se eu inspiro as pessoas a fazerem coisas e serem criativas, por que não? Por que copiar uma imagem parecida com essa de algum lugar, se eu posso trazer a minha imagem do meu jeito? Se eu posso mexer de alguma forma nessa imagem e fazer com que ela tenha um brilho, um foco diferente e brincar com isso? E é interessante que eu fiz esse desenho, né, de duas pessoas. Uma olha por um lado e enxerga um 9, e a outra olha por outro lado e enxerga um 6. Primeiro, eu consegui fazer o desenho representa o que eu quis pensar sobre as coisas podem ser diferentes. Mas aí, sobre um outro ângulo e um outro ponto de vista, eu andei pensando sobre as minhas capas e os meus desenhos e as capas anteriores, se eu posso ter algum tipo de problema, se a capa e o desenho, ou se eu uso alguma imagem que não é muito semelhante. Eu já andei pesquisando um pouco sobre isso, mas uma das coisas que eu posso fazer é criar os meus desenhos, usando formas. Eu já venho fazendo isso, se você reparou. Então, eu sempre posso fazer diferente para ter resultados diferentes. Se os resultados não estão adequados, eu posso fazer com que eles sejam adequados. Se os resultados não são aquilo que eu necessito, eu posso fazer com que eles aconteçam. Mas eu preciso fazer diferente. Para que eu tenha resultados diferentes, para eu fazer com que as coisas sejam diferentes, eu preciso agir diferente. Eu preciso experimentar coisas novas. Não sei se vocês repararam, eu não parei minha viagem na capa por aí, muito menos nessa fala. Eu nunca tinha usado a logo da EMECF, Educação Empreendedora, no azul. E quando nós encomendamos o visual, a imagem, a identidade visual da EMECF, nós recebemos a logo em algumas cores. Recebemos em amarelo, repara, numa outra capa eu usei o amarelo, nós recebemos o branco e recebemos a colorida. Só que eu nunca tinha usado. O amarelo eu usei há poucos dias e o azul eu nunca tinha usado. Bom, como eu estava falando, já pensou como as coisas podem ser diferentes? Eu fui lá e usei, aí eu fui lá, coloquei as letras também com a cor azul, semelhante à cor, a fonte de cor da minha imagem da logo da EMECF, Educação Empreendedora. E a viagem não parou por aí. Eu nunca tinha feito bonecos de corpo cheio. Só que no outro dia, eu estava fazendo um trabalho de evangelização com crianças e eu resolvi fazer com que elas participassem de alguma forma, e uma das ideias foi fazer elas perceberem que elas poderiam desenhar qualquer coisa, mesmo não tendo grandes habilidades, a partir de formas e a partir de características de desenho. Isso deu tão certo, e as crianças estão produzindo seus conteúdos, é uma coisa incrível. E aí, por que não eu fazer, né? Então, eu também experimentei e fiz aí o meu desenho. E esse é o episódio de número 60 do podcast Coaching da Criatividade. É um feito, é um fazer diferente.
É transformar em um hábito algo que talvez no passado eu não tivesse a persistência para fazer. Então imagina, todos os dias eu preciso criar uma capa, todos os dias eu preciso ter uma pergunta. Eu posso ter pensado nela antes, mas todos os dias. E essa pergunta precisa inspirar pessoas. E precisa me inspirar também. E todos os dias eu tenho que fazer isso. E todos os dias eu tenho que gravar o áudio, tenho que encontrar um espaço que não tenha muito barulho, tenho que encontrar uma música de fundo que faça sentido. Até isso tem preocupação. Mas se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer diferente. E eu preciso buscar coisas diferentes. E aí, é 9 ou 6? Já pensou sobre isso? Já pensou como a sua vida pode ser diferente? Como as suas coisas, os seus resultados? Como qualquer coisa pode ser diferente? Ah, já pensou inclusive que se você mudar de lugar ou se esforçar mais um pouco mentalmente, você pode enxergar as coisas de forma diferente? O resultado pode ser outro, só de você andar e mudar a posição e olhar por outro ângulo. Não sei se essa resposta faz sentido para você. Para o Cerbela faz, para mim faz. E você? Já pensou como as coisas podem ser diferentes? Responde! Eu sou o Márcio Cerbela, coach para empresários. Coaching precisa ser diferente.